Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago esse macacão. Ele tem uma abertura frontal, o acabamento por dentro. Você não vê a costura na lateral. Ele tem essa faixa para amarrar em volta da cinturinha da boneca. Esse macacão foi pensado para esse corpo aqui, tá certo? Já tem o passo a passo completo desse corpinho com o molde. E esse cabelo também, eu ensinei esse cabelo na bonequinha natalina. Então hoje eu vou ensinar apenas o macacão, tá bom? Mas eu vou deixar o link de todos os vídeos do corpo, do vídeo que eu ensino esse cabelo, aí embaixo, para que vocês possam assistir e baixar os moldes, tá bom? Então vamos começar o passo a passo do macacão. Recortei as mangas, exatamente igual ao molde. No molde tem uns piques, que é para servir de orientação na hora de fazer o franzido. Começo aqui no franzido com o ponto maior da máquina. No começo do franzido, eu sempre faço um retrocesso. Aqui eu vou passar duas costurinhas, uma ao lado da outra. Cuidado para não cruzar as costuras, porque se fizer isso vai emperrar na hora de puxar a linha para franzir. Passo duas costurinhas uma ao lado da outra. No começo eu faço o retrocesso e no final eu deixo linha sobrando para poder puxar. Aqui, no caso, eu vou puxar 2 fios. Eu passei duas costurinhas uma ao lado da outra. Agora, a parte do corpo, tecido duplo, coloquei o molde, risquei. E eu vou costurar aqui essa parte de dentro, em cima do risco. Estou usando o pontinho 2, uma agulha 11. Depois que passa a costura, recorta todo o excesso, bem próximo à costura. E a parte que eu não costurei, eu irei cortar exatamente no risco. Aqui no pescoço, eu faço pequenos piques para ficar bem próximo mesmo à costura, porque como é uma parte curvada, toda a parte curvada precisa fazer alguns piques para não ficar repuxando. E agora eu estou aqui recortando no risco. Ajusta assim, porque o tecido é duplo, então você tem que ajustar bem para não ficar torto. Se não prestar atenção, depois que terminar de cortar, pode ser que fique uma parte maior do que a outra. Então, você tem que segurar o tecido certinho aqui para poder cortar. Pronto. Depois que eu corto, eu volto para a manga e vou franzir. Não, antes eu vou abanhar. Dobra aqui, mais ou menos 1 centímetro para dentro. Faz o abanhado. Apenas uma costura reta. Agora sim, eu irei puxar os 2 fios que eu deixei para franzir. Vou puxando até eu ver que ficou a quantidade certa lá da cava da blusa. Deixo sobrando meio centímetro da borda, faltando para chegar na borda meio centímetro. Depois que eu vejo que ficou a medida exata, eu amarro com 2 nozinhos. Faço isso nas duas mangas. O tecido que eu estou usando aqui é tricoline. É um tecido de algodão, 100% algodão, tá certo? Porque tem tricoline que tem elastano. Ele estica, não é aquele, tá certo? E nem é popeline. Muitas pessoas confundem o tricoline com popeline. Esse daqui é tricoline, tecido 100% algodão. Depois que eu franzo a manga, eu vou abrir assim, porque eu vou costurar a manga apenas na parte de dentro.
na cava. E aqui eu vou ajustando. Fiz um retrocesso no começo, no final. Faço a mesma coisa na outra cava, apenas no tecido de baixo. Porque depois eu vou sobrepor esse outro tecido, que é para essa costura da manga ficar embutida. Costurei as duas mangas. Fazer um pequeno pique aqui na curva, só para facilitar a minha vida. Agora eu sobreponho a outra parte da blusa, o forro. E vou costurar apenas a cava. Com muito cuidado para não pegar a borda da manga, o abanhado da manga, tá certo? Então, vá prestando bastante atenção nisso. E vai ajustando sem esticar tecido, tá certo? Porque se ficar repuxando o tecido de cima, vai dar diferença no final. O tecido de cima vai ficar maior do que o de baixo. Então, não pode, tem que prestar bastante atenção para não esticar. E aqui na curva eu vou fazer pix. Vou fazer aqui mesma coisa do outro lado, apenas na cava. Retrocesso no começo e no final. Largura do pé de máquina. Como eu estou usando a máquina reta, a largura do calcador é mais estreito do que a máquina doméstica. Mas aqui eu já estou deixando a sobra na largura, que é para ficar igual com a máquina doméstica. Porque eu sei que a maioria utiliza a máquina doméstica, então eu já faço, mesmo na máquina reta, eu faço pensando nisso. Depois que eu fiz, eu vou desvirar. Eu puxo, eu entro pela parte mais larga e puxo a mais estreita assim, pra cá. Depois que eu desviro, eu vou passar aqui o palito para ajeitar as costuras, os recantos. Ficou assim. Agora vamos fechar a lateral. Vou pegar apenas os tecidinhos de cima e vou encostar a barra e venho subindo assim e encontro a costura que fica embaixo da axila, que é o mais importante. Essa costurinha que fica embaixo da axila, tá certo? O que sobrar para baixo, você pode aparar depois. Mas o encontro das costurinhas que fica embaixo do braço tem que estar igual. E venho passando essa costura, fechando toda a lateral. Depois que eu fecho essa lateral, agora é só cortar embaixo do braço e puxar o tecido sobrepondo o outro. E dessa forma a costurinha ficou embutida. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, costura embutida tanto por trás como pela frente, no avesso como no direito. E aqui a mesma coisa, pego apenas a camada de cima dos tecidos e vou costurando. E assim a parte de cima do macacão ficou pronta. Agora vamos à parte de baixo, a calça. Molde da frente e molde de trás.
tecido duplo, cortei exatamente igual ao molde. Molde esse que eu deixarei na descrição do vídeo. Vou passar uma costura aqui no fundo, retrocesso no começo, no final, e vai acompanhando a curva. Faço pequenos piques aqui na curva. E na parte da frente, um pouquinho acima desse corte, eu vou começar a costura. 1 centímetro acima. Largura do pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Cortes. E aqui eu faço um corte até próximo à costura. Aí aqui pra ficar bonito na hora, no fechamento da calça, eu vou dobrar essas abas rente com o tecido e vou passar uma costurinha segurando essas duas abas. Fiz um retrocesso, que é para ela não ficar voltando depois que o macacão estiver pronto. Vou fazer um corte nela aqui assim até a próxima costura. Prender as duas abas viradas para dentro. Agora eu pego, vou fechar frente com costa. Vou passar uma costura lateral, sempre retrocesso no começo e no fim. Depois que eu fecho as laterais, eu vou fazer o abanhado. Dobro apenas 1 centímetro para dentro e passo uma costura. Depois que eu fiz isso, agora eu vou costurar uma entreperna. Olhe sempre se está alinhada as costuras, tá certo? Recorto aqui a pontinha. E no entreperna eu também irei fazer um corte. Porque eu acho que dá um caimento melhor. E agora eu irei prender na blusa. Vou marcar o meio da blusa. Vou encostar direito com direito. Aqui vocês tem como referência para saber qual é o lado direito, o abanhado da manga, tá certo? E agora é só encostar no meio do macacão e assim, ó, encostando os dois tecidos da blusa e da calça. No fim, você verá que sobra tecido da calça. Então, isso que sobrou, você dobra para dentro, deixando rente com a blusa. E já faz o retrocesso e vem costurando. No final, também vai sobrar um tecidinho da abertura da calça. Então, o que sobrar, você dobra para dentro, deixando rente com a blusa. Passou a costura, corta as pontinhas que fica aqui, ó, sobrando, para não aparecer, né, quando fechar a blusa, fechar o macacão. Recorta o excesso. Se você estiver na máquina doméstica, aproveite e já passa um zigue-zague. Depois eu vou passar na minha. E agora é só desvirar. E para o fechamento, eu vou utilizar aqueles colchetes de pressão, que são costurados manualmente. O menor que tiver, aí você compra e põe. Ou então pode utilizar velcro também, mas eu prefiro os colchetes.
colocar 2 colchetes, tá certo? Mas agora eu irei fazer uma faixa. Essa faixa mede 40 por 4 centímetros. E eu irei fazer uma costura, fechando a lateral, porém no meio eu vou deixar uma abertura para que eu possa desvirar depois. Sempre com retrocesso no começo e no final. Agora eu venho, terminando de fechar a faixa. Depois eu pego a ponta e abro no sentido contrário, assim, e passo a costura. Mesma coisa do outro lado. Corto o excesso. E agora eu irei desvirar pela abertura que eu deixei. Ajeita bem os recantos. Depois que desvirar, passo o ferro. Se quiser fechar a abertura ou deixa aberto. Aqui coloquei já os colchetes que eu falei. Amarrei em volta da cinturinha dela. E ficou assim esse macacão. Ainda vou terminar a bonequinha, falta o roxo, o sapato. Mas eu queria mostrar para vocês logo o macacão. Espero que vocês tenham gostado. O molde vai ficar na descrição. E tchau, tchau!